hung over you. Slightly hungover, slightly hungover you. I'd be lying, baby, if I said it wasn't true. Slightly hungover, maybe slightly blue. Slightly hungover, maybe slightly blue. I never had the blues, baby, before I met you. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Agora sim, nós estamos agora na aula 5 do nosso treinamento de Tecnologia da Informação, a introdução. Então a gente esperou agora da aula 4 para a aula 5 e esse é o momento onde a gente vai desbravar a grande jornada. E aí, vamos junto? Vamos nessa? Como é que vocês estão? Vamos seguir. Eu vou colocar aqui o meu PowerPoint e a gente já vai dar sequência nesse processo que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Vamos lá. Só um minutinho. Bom, tecnologia da informação, vamos lembrar o nosso conceito aqui, né? Pesquisado através das inteligências artificiais, um conceito sobre tecnologia da informação. O que nós temos? Nós temos o seguinte, é um conjunto de recursos e práticas para processar, armazenar e transmitir informações por meio de sistemas computacionais. E durante todo o nosso treinamento, eu fui abordando cada um dos elementos dessa afirmação. E agora a gente vai falar das práticas, a gente vai falar das pessoas que lidam com esse negócio. Vamos caminhar. Na primeira aula, a gente explorou sobre o mundo do hardware, e aí a gente viu como os computadores eram feitos. A gente vai fazer uma pequena revisão aqui em cada uma dessas aulas para poder ficar aquecido em relação ao conhecimento. Na segunda aula eu expliquei como funciona a rede de computadores. Na terceira aula a gente falou sobre os sistemas. Na quarta aula nós falamos sobre a própria informação, né? Então toda essa parafernália serve para lidar com a informação. E hoje a gente vai falar sobre a jornada, sobre onde as pessoas estão inseridas nesse processo. Como aqui uma pessoa lida com a informação, como é um profissional de TI, qual é o processo em que ele vive, né? Qual é a jornada? Vamos lá? E vamos só fazer uma revisão sobre tudo que aconteceu aqui, ó. Na primeira aula sobre o hardware, a gente viu o primeiro computador que existiu na humanidade, né? O ENIAC. Depois a gente viu os computadores, eles foram diminuindo em tamanho. Ele deixou de ser uma sala inteira para ser somente uma parede inteira com o UNIVAC. Depois ele ocupou uma mesa inteira, né? Então foi diminuindo de tamanho até chegar em alguma coisa parecida com o que a gente tem hoje. Ainda era no formato industrial, mas já era bem menor. E eu me lembro desses computadores, eu era jovem e via esses computadores nos escritórios de contabilidade, nas empresas, era bem legal. Até o primeiro computador, que foi o Macintosh One, né, que nesse caso aqui foi o Lisa, que era o primeiro computador que tinha
mouse e interface gráfica, até chegar no ambiente de hoje que você vê com essas telas lindas de LCD, os monitores menorzinhos, teclado e mouse sem fio. Mas basicamente toda aquela sala do ENIAC, toda aquela parede do UNIVAC até o Mark I, todos eles vieram aí dessa sequência até chegar no computador que nós temos hoje, foram reduzindo, né? Nós vimos que além do mouse e do teclado, existem muitos outros periféricos que podem ser colocados, como webcam, impressoras, scanners, monitores, né? Nós vimos também que dentro do computador existem alguns componentes, como HD, fonte, processador, memória RAM. Nós vimos também que existem diversos tipos de computadores, desde servidores, a gente viu computador de mesa, a gente viu os notebooks. Nós vimos também tablets, que são computadores também, vimos computadores embarcados e vimos os telefones celulares, que são os computadores que hoje todo mundo porta. Nós percebemos que existe um ciclo de vida, né? Desde que um equipamento é lançado até ele ser utilizado e uma hora ele cai em deprecated, ele deixa de ser usado, ele tem um ciclo de vida. E isso gera muito lixo eletrônico. E nós vimos, por exemplo, que as pessoas dizem que os computadores estão fora de moda, porém, entretanto, todavia, cada ser humano hoje porta um computador, às vezes até dois, que é o telefone celular, né? Então essa foi a primeira aula, onde a gente falou sobre hardware. E para que serve essa parafernália inteira? A gente percebeu que para ela o objetivo dessa parafernália hoje é estar conectado na internet. E a internet ela é uma rede. Então nós descobrimos como é que um computador, como é que um telefone consegue falar com o outro, como é que você está me assistindo agora, como isso é possível, como isso é possível. Aí nós vimos, por exemplo, que existe um protocolo de conexão e esses protocolos fornecem inicialmente uma interface de rede, depois a gente viu que existe uma forma de fazer o endereçamento, né? Cada computador ligado na rede, cada telefone tem um número de IP que é conectado. A gente percebeu que esse negócio ele é fornecido existe uma indústria, que pode ser dividido entre camadas TCP/IP ou camadas OSI, para quem vai estudar ali mais na engenharia. Na camada TCP, a gente percebeu que o primeiro elemento da camada é a camada de rede, onde estão todos os equipamentos, os cabos, as antenas, onde estão a fibra ótica, enfim, placas de rede, tudo esse universo switch, modem, esse universo é chamado a camada de acesso à rede, a camada física. A gente viu que depois existe um endereçamento, depois que você conecta nesse meio físico, nesse circuito eletrônico, a gente passa a ter máquina 1, máquina 2, como se fosse uma casa, né? Tem uma rua, e aí tem o casa 1, casa 2, casa 3, então cada equipamento ligado na internet, ele recebe um endereçamento. A gente percebeu também que as informações, para passarem através do meio de conexão, elas são fragmentadas em pequenos pacotes e depois com esses pequenos pacotes elas são colocadas dentro, são transmitidos pacotinhos menorzinhos e depois a gente junta, divide de um lado, transmite pacotinho por pacotinho, junta do outro. A gente percebeu que são a camada de transporte, né? Tem lá as portas TCP, as portas ODP, enfim. E aí chegamos na camada principal, que é a camada da aplicação, onde fica todo o software que usa a internet. O navegador de internet, onde fica, por exemplo, onde funciona o seu e-mail, onde funciona, por exemplo, o seu banco de dados, onde funciona a sua aplicação web, os seus vídeos, tudo que você vê na internet funcionando está na camada da aplicação. Então, cada uma dessas 4 camadas vão enriquecendo, vão fazendo sentido o uso da tecnologia da informação através da internet. Aí a gente percebeu que então, já que existe uma camada de aplicação, como as aplicações são feitas? E descobrimos que existe também ali na terceira aula, a gente falou sobre sistemas. Então nós vimos os sistemas que são feitos de formato no code, né, sem código, low code, que é baixo código, ou full code, totalmente codificado, programado ali na unha, como era antigamente. Nós percebemos que dentro do desenvolvimento, a gente chama de full stack, que é aquele desenvolvedor que sabe desenvolver as telinhas, que é o front-end, também sabe desenvolver a retaguarda, que é chamada de back-end, e ele também sabe lidar com o cliente e também sabe lidar com a equipe, então a gente chamou isso de Full Stack 2.0. A gente percebeu que dentro desse ambiente existia um processo de trabalho, né? Uma forma de fazer, existiam metodologias de trabalho. A gente percebeu também que dentro dessa metodologia existiam lá departamentos na engenharia de software, que tem lá um pessoal da engenharia de software, o pessoal dos testes, o pessoal da qualidade e o pessoal da implantação, o pessoal que desenvolve da infraestrutura e o pessoal que faz a implantação, né, os consultores. A gente também descobriu que existe um processo contínuo chamado DevOps, muito importante, você pode rever a aula 3 para entender mais sobre isso. E a gente percebeu
que o que nós conseguimos enxergar dos sistemas é só a ponta do iceberg, mas existem algumas coisas que a gente tem que saber que estão lá submersos. Nós vimos tudo isso na aula 3. E a gente descobriu também que o processo de desenvolvimento existem as melhores práticas, então o passo 1, passo 2, passo 3, e foi muito interessante dar essa caminhada através desse universo dos desenvolvedores de software. Nós percebemos também que tudo isso serve para lidar com informação. E eu mostrei o processo de informação. Como é que um fato vira um dado, o dado vira uma informação gera um conhecimento, o conhecimento gera decisão. A gente estudou esse processo, como é que o conhecimento é feito, como é que é a inteligência. A inteligência artificial, ela vem lá da análise dos dados, aprendizado de máquina, que é o conhecimento de máquina, vamos chamar assim. A gente viu isso acontecendo, entendendo como isso funciona. Estava lá na aula 4. A gente descobriu como funciona o processo de estruturação, pegar um documento, pegar a informação bruta naqueles documentos impressos e transformar isso em modelagem de dados relacionais, para que essas informações, esses dados que estavam dentro de uma ficha, de repente pode ir para um banco de dados. A gente viu também os diversos tipos de banco de dados que existem, né? Uma indústria muito ampla, Oracle, SQL Server, Postgre, MySQL. Falamos sobre isso, falamos sobre dados tridimensionais, como MongoDB, por exemplo, chamado de NoSQL, né? Ou NoSQL, ou Not Only SQL. A gente falou sobre isso. A gente falou sobre as principais ferramentas que existem no mercado, ferramentas onde os profissionais que trabalham com dados utilizam. A gente viu também que quem são esses profissionais, né? Desde quem faz a modelagem de dados, o pessoal que trabalha na administração dos dados, os cientistas de dados. A gente falou sobre esses profissionais e eu apresentei um projeto completo de Data Warehouse, ou seja, um local onde você consegue construir cada coisinha. Ó, aqui eu vou acomodar dados que não foram tratados, aqui eu vou transportar para uma área que já fica mais elegante, aqui eu vou cuidar desses dados de forma bruta, depois eu vou criar visualizações para ter acesso a diversos gráficos. Foi bem legal essa aula, essa foi a aula 4. E hoje nós vamos falar então, uma vez que a gente já tenha vencido a aula 1 sobre hardware, a aula 2 sobre rede, a aula 3 sobre software, a aula 4 sobre informação, hoje nós vamos vencer a aula 5 e a gente vai falar sobre a jornada, sobre como as pessoas entram e como elas crescem dentro desse universo. E aí vem a pergunta: vocês estão prontos? Será que vocês estão prontos? Eu tenho minha dúvida para falar sobre isso, mas aí sobre esse assunto a gente vai agora falar sobre como ficar pronto, qual é o caminho para isso seguir, qual é a tal da jornada profissional de um profissional de TI, tá bom? Vamos junto, vamos fazer festa com isso. Hoje é a última aula, já está começando a me dar uma certa saudade desse processo, mas depois eu trago coisas novas para vocês, tá bom? Essa aqui é uma introdução para o mercado da área da tecnologia da informação, que vai fazer com que você tenha uma ideia, uma consciência, um nível de consciência de tudo que existe, aí você pode escolher por onde você entra, por onde você pode se acomodar nesse universo, tá bom? Tão próspero e tão promissor para os jovens e para qualquer pessoa que queira transicionar de carreira para essa área. Vamos ver como é essa jornada? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que existem níveis profissionais. Então, independente se você escolheu hardware, independente se você escolheu rede, independente se você escolheu a área de software, independente se você escolheu o que quer que você tenha escolhido na área de dados, você vai passar por uma jornada. Nessa jornada você vai trabalhar com níveis em que você vai começar, e eu vou explicar esses níveis, cada passo desse nível, como o mercado chama cada um desses níveis, tá bom? O primeiro é chamado de júnior. O que é o júnior? O júnior é aquele profissional que ele é um recém-formado. Ele foi lá, imagina, inicialmente você é um leigo, você não entende nada, uma pessoa que não entende nada sobre o assunto, e de repente você aprendeu sobre o assunto. Você procurou um local para poder aprender, você teve ali um mentor para te explicar, e você aprendeu sobre esse assunto. A partir do momento em que você aprende sobre esse assunto, você adquiriu conhecimento, você se transformou num júnior. O júnior ele é um recém-formado, ele já sabe, ele já conhece o que precisa conhecer para aquela área. Então você pode ser um profissional de hardware júnior, você pode ser um profissional de rede júnior, você pode ser um profissional de sistemas júnior, você pode ser um profissional de dados júnior,
A verdade é que todos nós somos júnior. Todos nós sabemos uma coisa e não sabemos uma outra coisa. Então, por exemplo, eu sou uma área do desenvolvedor de software, trabalho com dados e software. Já trabalhei com hardware no passado e também já trabalhei com rede. Mas se hoje eu for voltar para a área de hardware, eu tenho que estudar novamente. Então, lá na área de hardware, eu sou júnior. Então, isso me leva a crer que todos nós somos júniores. Então, o júnior é aquela pessoa que aprendeu. Todo mundo tem que aprender continuamente. Então, todos nós somos júniores, né? Então, o júnior ele tem ali, no máximo, ele vai chegar daquele conhecimento até 5 anos. Dependendo da curva de aprendizagem de cada um de nós, você pode fazer isso em menos tempo, né? 3 anos, 2 anos. Depende muito aí da sua habilidade em aprender. Logo depois, a gente tem o pleno. Quem que é o pleno? Qual é a diferença básica entre um júnior e um pleno? O pleno, ele é um profissional que ele já está especializado. Ele geralmente tem mais de 5 anos de experiência na casa. E ele já sabe fazer o trabalho. Então, o júnior, enquanto ele está aprendendo, o pleno, ele já sabe fazer o trabalho. Só que é natural que, enquanto júnior, você faça tudo que aparece para você fazer. E já o pleno não, ele se especializa. Então, por exemplo, na minha fábrica de software, as pessoas que já têm mais de 5 anos, elas já são posicionadas, você cuida do servidor, você cuida da implantação de software, você cuida da parte de banco de dados, você cuida do front-end, você cuida do back-end. Por quê? Porque na medida que ele vai se aprofundando, vai passando o tempo, vai adquirindo experiência, o pleno ele vai meio que se identificando mais com uma área ou com outra. Ele é muito mais um especialista, porque ele se identifica, né? Depois de tanto tempo trabalhando com aquilo, já começa a perceber qual é a dele, né? Quem é ele na fila do pão. Então ele já sabe qual é a posição dele. Então a diferença básica entre um júnior e um pleno é que um júnior precisa de acompanhamento, precisa de ajuda e ainda não está especializado. E um pleno já não. Um pleno trabalha por si só. Ele recebe a tarefa, ele sabe fazer, está especializado, ele vai lá e executa. Ele está na plenitude da profissão. Depois vem o sênior. O que é o sênior? O sênior já é uma pessoa que tem uma outra característica. O sênior ele é um gestor, ele é um líder de equipe, ele é um líder de projeto. Geralmente ele tem mais de 10 anos de casa. Ele já tem conhecimento o suficiente, não só para executar a tarefa, mas para ajudar as pessoas, para checar o trabalho do pleno, para acompanhar o trabalho do júnior. Geralmente um sênior segura ali de 7 a 10 pessoas numa equipe, até 20 pessoas se ele for bom, e ele consegue coordenar uma equipe. O sênior ele já é um profissional extremamente preparado para aquela atividade, tá bom? Então, você pode, em qualquer área que você escolher, você vai entrar como júnior, depois você vai atuar como pleno e depois você vai atuar como sênior. É muito comum que pessoas entrem em alguma área como júnior e depois, ao invés de seguir para pleno, ele vai para uma outra área como júnior até encontrar ali uma área que ele se sente mais à vontade, que ele gosta mais, que ele é mais feliz fazendo, tá? A questão é que a pessoa tem que escolher para poder seguir essa carreira. E aí existem diversas carreiras. Por exemplo, aqui na Tecnoponta, a gente tem a área de informática, que é bem o básico mesmo, né? Você vai conseguir pegar desde quem não sabe absolutamente nada até, de repente, ficar muito bom na área de dados, por exemplo, mexe lá com Power BI. Nós falamos sobre isso na parte de dados. Então, o profissional de informática, que é aquele profissional que trabalha com os dados, informática ou tecnologia da informação, você entende a pessoa que lida com a informação. Então, tem que desde saber mexer na máquina, no básico, e usar alguns aplicativos, alguns softwares que ajudem você a produzir alguma coisa mais legal. De repente o pacote Office, de repente um Power BI, de repente uma série de outros softwares que podem fazer com que a pessoa consiga trabalhar melhor aquele dado que ela trabalha. Depois eu já entendi como usa as aplicações, agora eu quero produzir aplicações. Então nós temos lá os treinamentos da área de programação, back-end, front-end, banco de dados, que é para quem vai produzir software, não vai ser só consumidor de tecnologia. Ele vai ser, além de consumidor de tecnologia, ele também vai produzir tecnologia. É a área que eu amo fazer, é a minha área que eu mais gosto de fazer. E temos também as outras áreas, por exemplo, o profissional de hardware que lida com os equipamentos e vai arrumar esses equipamentos quando eles quebram, ou vão montar computadores, vão aprender a lidar com as peças desse negócio. Desde computadores, notebooks, telefones celulares, temos essa área de hardware também aqui. E nós temos uma área muito legal chamada ATech,
que é um conjunto, nós pegamos o básico de cada uma dessas áreas e ensinamos para jovens carentes que têm alguma vulnerabilidade social, que têm alguma dificuldade financeira, precisa de uma forcinha para entrar no mercado, a gente sem cobrar nada, a gente atende essa galera e treina para que eles entrem no mercado, tá bom? Então a gente prepara profissionais para o mercado de trabalho e depois a gente utiliza alguns que já estão prontos, alguns seniors, para vir ajudar e treinar a galera que precisa de uma forcinha. Então é o projeto ATEC, nós fazemos isso. Se você se enxerga numa situação que precisa de uma forcinha para poder entrar no mercado de trabalho, de repente não tem condições de se especializar, a gente faz uma turma por ano e essa turma é a ATEC. Entra e se informa, tá bom? Entra lá no site da Tecnoponta/ATEC e se informa quando é a próxima turma. Depois nós temos formações na área de criação, por exemplo, a área de marketing digital é bem interessante, são áreas bem promissoras, né? Que são o social media, designer gráfico, gestor de tráfego para rede de pesquisas do Google, gestor de tráfego para mídias sociais, utilizando ali o Facebook, o Instagram, profissões que estão crescendo bastante nessa área. Temos também profissões da área da economia criativa, desde artesanato, como criar peças artísticas com as mãos, como você utiliza equipamentos também de alta tecnologia para produzir arte. Temos, por exemplo, treinamentos de costura criativa, patchwork, então é bem interessante para quem é dessa área mais artesanal. Nós temos também os trabalhos manuais, tá bom? Temos cursos especiais, por exemplo, como a área da construção. O Brasil está crescendo muito, então nós temos desde o zero, como você transforma uma ideia num projeto no papel, em 2D, ali com AutoCAD, como você faz isso virar em 3D com Revit, como é que você deixa isso bonito com SketchUp, como é que você depois coloca esse processo para funcionar e faz uma gestão desse processo com um Project. Temos as melhores ferramentas, os melhores processos para a área da construção, desde que envolva a parte de tecnologia da informação junto da construção. Temos também diversas práticas e técnicas da área portuária. Você sabe que nós somos aqui de Santos. Santos possui o maior porto da América Latina, quiçá do hemisfério sul do planeta. Então nós temos algumas áreas que a gente atende para poder treinar o pessoal que vai trabalhar no porto, como de repente conferente, de carga, de container, como por exemplo despachante, aduaneiro. Nós temos algumas áreas que podem ajudar o pessoal a entrar no mercado do porto. Se você tem alguma empresa que trabalha no porto, quiser treinar o pessoal, manda para cá que a gente tem lá a vistoria de container, conferente de carga, e também a área de despacho aduaneiro, tá bom? Nós temos essas áreas para você poder treinar o teu pessoal conosco. Nós temos treinamentos na área de gestão, na área administrativa, para quem vai montar uma empresa ou para quem de repente vai trabalhar em administração ou administração, contabilidade. Nós temos treinamentos que preparam o profissional para essa área, na área técnica disso. E nós temos também a área técnica de condomínios. Condomínios, por conta da segurança no Brasil, os condomínios estão ficando cada vez maiores. E tem condomínio que é uma cidade, precisa ter uma gestão muito clara, muito profissional. Então nós temos treinamentos na área do síndico, zelador, administração predial, gestão predial, tudo isso a gente tem aqui na Tecnoponta. A gente prepara o pessoal para poder entrar nesse mercado de trabalho. A grande jogada é que, dentro de todas essas áreas que eu citei, você tem que ter níveis, entender que são níveis de consciência. Por exemplo, na área de programação, quando eu mostro o que existe na área da programação, você aprende a lidar com aquelas coisas, você se transformou num júnior. O júnior, ele tem o nível de conhecimento, o nível de consciência na área do conhecimento. Ele é um aluno, ele é uma pessoa que está aprendendo, então cada vez mais ele aprende mais e cada vez ele tem acesso à informação e ele acaba se transformando, ele consegue entender esse processo. Esse é o nosso papel aqui na Tecnoponta. A gente vai lá e transfere, a gente cria profissionais passando conhecimento. Só que você se transforma num excelente profissional, lá no final, mais 15% desse impulso, vamos chamar assim, desse processo que impulsiona você acontece na Tecnoponta, transformando você em júnior. O passo seguinte é quando você vai começar a desenvolver habilidades. Qual é a diferença do conhecimento para a habilidade? A habilidade é o conhecimento colocado em prática. Então, se você adquiriu o conhecimento aqui na Tecnoponta e você entrou no mercado de trabalho, você começa a colocar em prática. Você só consegue colocar em prática fazendo. Então você vai estar lá na tua empresa ou no seu negócio ou executando a sua ideia. Quanto mais você fizer, maior vai ser a sua habilidade. Aprendeu conosco, colocou em prática. Aprendeu conosco, colocou em prática.
repetição na prática. Quanto mais prática, mais você vai ficando preparado. Então, o pleno, ele é aquele profissional que já veio com conhecimento que ele obteve, aqui, por exemplo, conosco na Tecnoponta, e aí ele vai colocar aquele conhecimento em prática. Quando ele vai colocar aquele conhecimento em prática, ele vai chegar nos 40% necessário. Mas o grande finale mesmo, o que faz você ficar pronto, é a atitude. Quanto mais atitude você tiver, quanto mais coragem você tiver, quanto mais você vencer os seus desafios, mais você se aproxima do nível do sênior. O sênior, ele vai desenvolver toda aquela outra parte que envolve lidar com pessoas, envolve lidar com as situações do dia a dia. O sênior, ele detém a atitude e é a 60%. Um profissional 100%, que é um sênior, ele tem conhecimento, ele tem habilidade e ele tem atitude, tá bom? Então, a gente vai falar agora um pouco mais sobre essa parte para que você decole e seja o melhor profissional na sua área. Veja, durante muitos anos, os níveis hierárquicos, a carreira de um profissional, a jornada de um profissional, ela era feita em linha. O que é uma carreira em linha? Então a pessoa entrou lá, ele é um estagiário, ele vai subir para assistente, depois ele consegue de repente subir para analista, aí ele pega uma coordenação, depois ele começa a assumir uma gerência e ele vira um diretor, ele dirige um negócio, né? Então, dentro de um ambiente de carreira, você tinha essa sequência para seguir. Só que algumas pessoas tinham habilidades que eram mais voltadas para a área de tecnologia ou de área mais técnica, e algumas pessoas tinham habilidades mais na área gerencial. Então, esse caminho de linha ele não servia para todo mundo. Por quê? Porque as pessoas que tinham somente habilidade gerencial não conseguiam começar bem, porque lá embaixo era muito mais a área técnica que era importante. Mas aí ela não começava bem, ela não tinha espaço para seguir. Já a pessoa que tinha habilidade técnica, ela começava bem, mas ela parava ali no meio porque ela não conseguia seguir, porque não tinha as habilidades gerenciais. Aí foi criado no mercado por um tempo um outro formato, e teve um profissional muito importante chamado Peter Drucker. Peter Drucker é um escritor, o pai da administração moderna. Ele começou a perceber que, na verdade, a administração, uma empresa ela é dividida entre processos e pessoas, e as pessoas elas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e são demitidas pelas habilidades comportamentais ou pelos seus comportamentos. Olha que interessante. Aí eu venho somar nisso, eu vou falar o seguinte: as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas elas também podem ser promovidas, elas podem virar donas do seu próprio negócio por conta das suas habilidades comportamentais. Então, a habilidade comportamental, ela não só pode tirar uma pessoa da equipe, como ela pode também projetar uma pessoa na equipe. A habilidade técnica tem início, meio e fim. A comportamental não. A comportamental ela pode transformar a vida da pessoa e das pessoas que estão ao redor dela. E aí, como lidar com esses dois universos? E aí surgiu o que nós chamamos de carreira Y. Então, todo mundo começa meio que junto, e aí cria-se um ambiente onde você pode fazer uma especialização, ou seja, crescer para o lado mais técnico ou crescer para o ambiente de gestão. Essa carreira do tipo Y deu espaço para pessoas que não tinham habilidades comportamentais ter uma área para crescer como especialista. E também deu uma forma de criar um espaço para pessoas que tinham habilidades comportamentais ter como crescer sem necessariamente ter área técnica. Eu, particularmente, minha opinião Emerson, é que bom mesmo é o próximo. Quer ver? Vamos falar da próxima etapa. O que difere uma pessoa da outra são as skills. Então existem as hard skills e existem as soft skills. O que são hard skills? Vamos ver se você se encontra nisso aqui. Hard skill é o seguinte: técnicas. Você vai aprender técnicas, vai colocar em práticas técnicas e vai adquirir habilidades técnicas. Métodos, conhecer quais são os métodos que a empresa funciona, as melhores práticas. Você vai ganhar habilidades nos métodos, você vai evoluir nos métodos. As ferramentas, Word, Excel, Power BI, ferramentas de desenvolvimento como Visual Studio Code, AutoCAD, ferramentas, você vai entrar como júnior, virar pleno, saber lidar com as ferramentas, conceitos.
Vou trabalhar aqui com, por exemplo, Scrum. Quais são os conceitos? Como é que funcionam esses conceitos? Qual é o passo 1, o passo 2? Que produto que eu posso trabalhar nisso? Qual produto eu posso utilizar? Qual software? O que eu posso desenvolver? As habilidades chamadas hard skill são as habilidades que eu falei na Tecnoponta de tudo que você viu até aqui. Onde você vai aprender técnica, conceito, legislação, ferramentas. Você vai ficar bom nos hard skills. E o soft skill? O soft skill é o que leva você para o sênior. O soft skill é o que leva você para a liderança. O soft skill é o que leva você para seguir em frente, para poder crescer e chegar no 100% da habilidade humana. O que nós temos aqui? O que aprende no soft skill? Aprende como se automotivar, como não deixar com que o outro faça alguma coisa que te abale. Como é que você consegue ter automotivação? Qual é a habilidade que você tem de comunicação, de transportar um conhecimento de uma pessoa para outra? Como é que você consegue gerir um trabalho em equipe? Você sabe trabalhar em equipe, você sabe trocar, você sabe servir bem o seu colega e também conseguir bem o serviço do seu colega. Você sabe resolver problemas ao invés de reclamar dos problemas. Problemas existem, sempre existirão. Na medida em que você for crescendo, os problemas vão crescer com você. E quanto maior você for, maior o problema que você vai ter que enfrentar. Aí cabe às crianças que resolvem, que reclamam e os adultos que resolvem, né? Reclamação é coisa de criança e solução é coisa de adulto. Então a gente vai lá para a linha da solução. Quem é que tem habilidade para resolver problemas? E aí assumir liderança. A liderança, olha a diferença, são extremos. Lá no hard skill eu destaquei a palavra técnica. O técnico, ele é muito bom de hard skill e ele vai na carreira Y para o lado lá da área de evolução técnica. Já o líder, ele desenvolve a soft skill. Ele vai trabalhar a habilidade humana de lidar com outras pessoas e para lidar consigo mesmo. Ele cresce muito e ele lidera movimento. Então, ficou claro que na carreira Y, um lado privilegiava o hard skill e o outro lado privilegiava o soft skill. Até que chegou a minha predileta, que é a chamada carreira W. O que é a carreira W? Carreira W tenho lá os profissionais que são especialistas, que vão trabalhar a área da especialização, né, dos hard skill. Os profissionais que são mais do soft skill, que vão trabalhar a área de gestão. E eu, particularmente, gosto dos profissionais que trabalham as duas coisas. Esses caras são de ferro. Essas mulheres são fantásticas. Profissionais que têm o conceito de integrar as duas áreas do cérebro, tanto o córtex, o neocórtex, que detém as habilidades técnicas, como as habilidades emocionais do sistema límbico. Profissionais que sabem lidar com essas duas áreas e sabem entender essas duas áreas e trabalhar para si mesmo e para os outros. Esses profissionais são caçados. Eles são o grande diferencial no mundo. Eu vou falar de 5 profissionais assim, ó. Quero ver se vocês conseguem imaginar. Ó. Líderes que dominam a tecnologia ou técnicos que dominam a liderança. Olha, eu vou dar 5 nomes aqui. Ó. Qual é o empresário que não gostaria de ser o Steve Jobs? Qual é o técnico que não admira o trabalho desse cara? Qual é o empresário que não gostaria de ser o Bill Gates, por exemplo? Me diz aí. Qual o profissional que não gostaria de ser o Jeff Bezos? Elon Musk? Mark Zuckerberg? 5 nomes de profissionais técnicos que assumiram liderança, ou 5 nomes de CEOs ou de líderes que não deixaram para trás seus conhecimentos técnicos. Então, na minha opinião, essas 5 pessoas transformaram o mundo. O mundo que nós estamos conversando aqui é o mundo que foi. Um desses 5 nomes estão por trás disso tudo, tá bom? Você deve ter aí um telefone que pode ter sido feito pelo Steve Jobs. Você está utilizando uma aplicação que pode ter sido feita pelo Mark Zuckerberg. De repente, esse vídeo pode estar hospedado na Amazon. Enfim, esses caras mudaram a forma como o ser humano vive. Eu acredito nesse tipo de liderança técnica e técnicos que sabem liderar. E a Tecnoponta está se posicionando para desenvolver um profissional completo. Se você tem bastante hard skill, vem para cá que a gente vai falar sobre soft skill. E se você tem bastante soft skill, vem para cá para corrigir os seus hard skills, tá bom? Aqui você vai sair o profissional completo, o profissional mais poderoso possível da carreira W. O que faz você conseguir equilibrar esses dois lados do cérebro é o chamado inteligência emocional. Eu vou falar um pouco sobre esse tema. Olha que interessante.
A inteligência emocional, quem tem nível 1 de inteligência emocional, ele já tem a autoconsciência, ou seja, ele já consegue entender, ele já é o Homo sapiens sapiens, ele sabe que ele sabe. Ele tem consciência da consciência que ele tem. Ele sabe distinguir emoção de conhecimento, pensamentos ruins, pensamentos bons. Ele sabe economizar, ele sabe administrar essa situação. Ele adquire a autoconsciência emocional. Ele sabe distinguir o que é a razão do que é a emoção. Ele sabe temperar, ele sabe, de repente, organizar esse universo. Pelo menos ele tem autoconsciência, ele tem essa habilidade de fazer isso. Num segundo momento, ele adquire outras habilidades, como, por exemplo, o autocontrole emocional. Então, ele se gerencia agora, né? Ele consegue se adaptar ao trabalho que ele vai fazer. Ele consegue passar no meio de uma série de problemas e atingir o objetivo, porque o foco dele está no objetivo, no resultado. Ele ignora as reclamações, ele ignora as coisas que podem atrapalhar, ele ignora, de repente, o tempo que levou para sair alguma coisa, ele sabe que ele tem um objetivo, ele vai lá e resolve, ele ajuda a solução, ele é proativo, ele tem uma visão positiva. Ele não fica o tempo todo achando que vai dar errado, o tempo todo acusando os defeitos dos outros, ele não fica, de repente, verificando o que a pessoa é ruim, ele sabe que, na verdade, ele tem que enxergar de forma positiva a vida e ele sabe que ele tem que estar com meta no objetivo. E ele vai se adaptando, ele vai construindo, ele vai colaborando e vai construindo um mundo melhor. No último nível da inteligência emocional, ele vai chegar aqui, na verdade, no penúltimo nível, ele começa a olhar para fora. Ele fala, cara, se eu tenho essa habilidade aqui, eu já percebi que eu demorei um pouco para construir esse profissional que sou, o outro está fazendo alguma coisa errada, será que não está faltando alguma coisa para ele? Será que ele ainda não descobriu isso? Ele começa a criar empatia, ele veste o sapato do outro, ele começa a perceber que talvez o que está faltando no outro, ele pode colaborar, e que se o outro está de repente bravo, triste, ou de repente não tem tempo para fazer alguma coisa, ele tenta entender o que está acontecendo. Ele não vai reclamar do outro, ele não vai ficar falando mal do outro, ele vai na verdade tentar ajudar o outro. O que será que essa pessoa está passando? Qual doença mental essa pessoa tem para poder estar passando por essas dificuldades? O que ela está passando? E aí você tentar entender o que é aquilo ali. É um nível de inteligência emocional muito alto. E ele começa a perceber que as empresas e as sociedades, elas são, na verdade, um grande cruzamento da inteligência emocional de todos. Uma empresa em que as pessoas não estão devidamente equilibradas, a empresa vai mal, não vai funcionar bem. Numa empresa em que as pessoas estão se ajudando, que elas estão entendendo, se preocupando um com os outros, aquele ecossistema fica positivo, aquele ecossistema tende a criar um time de vitória. Então essa consciência coletiva, essa consciência organizacional é desenvolvida através da inteligência emocional. Se a sua empresa está patinando, está com problema de clima organizacional, se a sua empresa está com uma dificuldade de produtividade, certamente investir em inteligência emocional na tua equipe vai fazer o ambiente ficar mais leve, a equipe trabalhar mais coesa, mais unida, as coisas vão andar mais facilmente. Um profissional que chega no nível alto de inteligência emocional, ele começa a exercer a influência em cima dos demais. Se você, por exemplo, tiver interesse de exercer influência na vida das pessoas, você precisa ter inteligência emocional. Não dá para tentar exercer influência de forma rude e sem conhecer e sem ter empatia, sem você conseguir entender como as pessoas e como a mente das pessoas funcionam. Influenciar para o mal é melhor que não faça. Então, se você tem a capacidade de influenciar ou a vontade de influenciar, se autoconheça. Veja qual é o cisco que tem no seu olho, naquela trave que tem no seu olho, antes de apontar o cisco que tem no olho do outro. Começa a se analisar e aí você vai começar a influenciar pessoas. Se o seu objetivo é ser um influenciador digital, você precisa de inteligência emocional, além das habilidades técnicas. Você vai poder depois trabalhar como coach, mentor, professor, influencer, enfim. Se você tem interesse de avançar nessa linha, você vai ter que aprender a trabalhar a sua própria mente. E aí você vai aprender a gerenciar conflitos, não gerar conflitos. Como lidar com as pessoas que estão ali, de repente, com interesses diferentes, como tentar alinhar os interesses, como trabalhar em equipe, que nada mais é do que alinhar o objetivo de todos, isso é um processo de influência, e aí como exercer uma liderança inspiradora. Essas 5 pessoas que eu falei para vocês, eles eram excelentes líderes, mas eles não somente eram técnicos bons, eles também sabiam lidar com as suas equipes, eles também eram
amados como líderes, respeitados como líderes, e a liderança requer muita inteligência emocional, tá bom? Quais são as formações que nós temos aqui na Tecnoponta sobre esse assunto de soft skill? A primeira que você tem que procurar desesperadamente é a nossa palestra chamada Tecnoponta Plus. Tecnoponta Plus é uma introdução, é para você colocar o pé na água, são os primeiros passos para você começar a desenvolver a habilidade humana de liderar e influenciar pessoas, tá bom? Depois você pode se especializar nessa área através de um treinamento específico de inteligência emocional, através de treinamento específico para criação da programação neurolinguística, que é a capacidade de você reprogramar a mente, nesse caso especificamente para poder influenciar nas suas vendas, nos seus resultados. Ou você pode também aprender a lidar com o público, como é que você transporta conhecimento para a galera. O que nós fazemos na Tecnoponta aqui, nós somos mais de 30 profissionais altamente qualificados que têm a habilidade de falar com as pessoas. E isso não tem a ver muito com o que vai ser falado, mas sim com a habilidade de falar, e você vai aprender a fazer isso, tá bom? Bom, é o seguinte, nós estamos aqui nos aproximando desse final, que é justamente para você entender que o assunto que nós falamos aqui é sobre a jornada. Como você cresce com hard skill, com hardware, com rede, com software, com trabalho de informação ou com qualquer outra área daquelas que eu apresentei, você começa como você aprende, você começa como um júnior e você vai até o pleno. Para você passar para o sênior, que é o final da sua jornada, você precisa adquirir essas habilidades humanas de inteligência emocional, de liderança que eu comentei aqui com vocês, tá bom? Então, em um dado momento, você vai ter que trabalhar o ser humano que você é e não só as coisas que você sabe, para que você possa liderar pessoas e influenciar pessoas e obter mais resultado. Tudo bem? É isso, esse é o assunto justamente da jornada profissional. Bom, quais são as formações que eu faço uma sugestão agora, que você já terminou o treinamento básico, o treinamento essencial de tecnologia da informação, e você quer avançar? A minha sugestão é o curso inicial de Windows, Office e Internet da Tecnoponta. É um treinamento onde vai mostrar a você como você mexe com o computador, como é que você mexe nos aplicativos iniciais, e você já vai começar a pôr em prática, você já vai conseguir deixar de ser somente um leigo que está tendo um nível de consciência de que essas coisas existem, para se transformar num júnior que já sabe lidar com algumas aplicações básicas, tá bom? E para desenvolver a parte intelectual, a parte da inteligência emocional, a minha sugestão é que você faça parte da nossa palestra da Tecnoponta Plus, onde a gente vai pôr o pé na água, vai dar os primeiros passos rumo à inteligência emocional, para que você se torne um líder muito coeso, um líder muito desejado e possa ter uma empresa, uma equipe, e você possa ganhar uma promoção rapidamente. Tudo bem? Eu vou fazer aqui para vocês um bônus. Se você se inscrever para o curso de Windows, Office e Internet da Tecnoponta, eu vou dar para você gratuitamente um acesso à palestra da Tecnoponta Plus. Ela existe de forma presencial na Tecnoponta e em breve eu vou colocar ela também na forma online. E você vai poder fazer parte desse grupo seleto de pessoas que não só conhecem o hard skills, mas que começam a desenvolver os soft skills, a área que faz com que a pessoa vá para o lado do plus mesmo. Ela vai se transformar numa pessoa diferente, um profissional 2.0, tudo bem? E agora você tem 3 opções, não tem mais para onde correr. Você pode ignorar tudo que eu falei para você na aula 1, tudo que eu falei para você na aula 2, tudo que eu falei para você na aula 3, tudo que eu falei para você na aula 4 e tudo que eu falei para você hoje, fingir que nada disso existe e seguir a sua vida ignorando. O Bill Gates diz que é o seguinte, só existirão 2 tipos de empresas no futuro, as que sabem lidar com tecnologia e aquelas que estarão fechadas. Então você opta onde é que você vai entrar no mercado de TI, né? Naquelas que estão fechadas, sem entender nada de TI, ou aquelas que vão dominar o uso da máquina. Lembra disso, ó. O homem nunca vai vencer a máquina, mas a máquina nunca vai vencer o homem que domina o uso da máquina. Então você pode ignorar tudo isso e arcar com as consequências. A outra opção que você tem é tentar sozinho. Tem YouTube, tem uma série de cursos gratuitos que você pode utilizar na internet. É possível, é possível. A Tecnoponta tem 35 anos fazendo isso. Nós já treinamos mais de 90 mil pessoas.
Eu, particularmente, já treinei mais de 3 mil pessoas. A gente sabe transportar esse conhecimento. A gente está aqui, a nossa equipe é uma equipe coesa, uma equipe que está centrada no conhecimento técnico. Então, nós sabemos lidar com isso. Se você vier conosco, você vai ter muito mais velocidade. Porque o que você vai ganhar fazendo sozinho? Você vai, de repente, economizar um pouco de dinheiro, mas você vai perder muito tempo. E tempo é um ativo que nós não conseguimos guardar. O Elon Musk, Steve Jobs, esses caras tinham 24 horas por dia, assim como eu e você. E você pode perder tempo, eles valorizam muito o tempo. Por quê? Porque tempo não tem como você guardar, o tempo está aqui, ó, vai passar. Um dia meu é igual a um dia seu. E se você tiver acesso a um mentor e uma escola que já está consolidada, uma escola que já está tradicional, com isso você não vai perder tempo. Você vai ter que investir sim, você vai ter que apostar, mas você não vai perder tempo. A outra forma é vir conosco, cortar caminho e sair na frente, escolher uma dessas profissões que eu apresentei para vocês e começar imediatamente, tá bom? Gente, esse é o nosso recado, é o que a gente quer passar para vocês, é nesse nível de assunto que eu quero passar para vocês, tá bom? Vamos conversar um pouquinho mais e a gente vai dar sequência aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse processo que nós estamos trabalhando aqui. O meu objetivo era justamente ajudar as pessoas que dizem que não sabem nada sobre TI, agora vocês têm todo o conhecimento. Ó, se você chegou até aqui, fez aula 1, fez aula 2, fez aula 3, fez aula 4, fez aula 5 e chegou até aqui, você já tem um nível de consciência muito grande sobre a tecnologia da informação. O que é um nível de consciência? É quando você já sabe o que você tem que aprender. Eu expliquei tudo, todas as profissões, todas as áreas. Então, já sabe o que tem para aprender. Agora, você tem que sair do nível de consciência para o nível de competência. Você vai começar a aprender a fazer, se transformar num júnior, num estudante. E agora você vai ter que dar um passo e apostar em você mesmo, investir em você mesmo, tá? Tudo aquilo que você quer para a sua vida no futuro depende de coisas que você vai fazer com a habilidade que você vai conquistar ao estudar. Tá? A educação transforma. E aí você vem e começa. Quanto mais você aprende, mais nobre o seu trabalho, maior a recompensa. Tá bom? Então, primeiro você tem que ser uma pessoa, depois fazer o que tem que ser feito para ter o que você deseja ter. Tudo bem? Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa nossa jornada. Agora é com você. Nesse vídeo aqui embaixo tem um link para você poder cair no primeiro curso, ou você escolher no nosso site por onde você vai começar. Vem conosco, vamos em frente. Até mais, gente.